A fé é um dos alicerces mais importantes da vida cristã. É ela que nos conecta a Deus, que nos dá forças para enfrentar os desafios da vida e nos guia na jornada espiritual. Mas afinal, o que é a fé? Como ela se manifesta em nossas vidas e o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Hoje, vamos mergulhar profundamente neste tema e descobrir as respostas. Se você deseja compreender mais sobre a fé e fortalecer sua caminhada com Deus, inscreva-se no canal Palavra do Dia. Aqui você encontrará mensagens que transformam vidas e nos aproximam de Cristo. Não esqueça de ativar o sininho para receber as reflexões diárias. Hebreus, capítulo 11, versículo 1, nos ensina: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Este versículo revela o núcleo da fé. Ela é uma certeza firme, algo que enraiza nossas esperanças no terreno sólido da confiança em Deus. Mesmo que as circunstâncias pareçam incertas, a fé nos mantém conectados às promessas divinas, garantindo que aquilo que Deus planejou para nós se cumprirá no tempo certo. Imagine um agricultor que planta suas sementes. Ele não vê o fruto imediatamente, mas confia que a terra, o sol e a água farão seu trabalho. Assim também é a fé. Um ato de confiar que Deus está agindo, mesmo quando ainda não vemos os resultados. Fé, segundo Hebreus, capítulo 11, versículo 1, também é descrita como prova. Isso significa que, embora possamos não enxergar fisicamente, a fé nos dá uma convicção interior, uma espécie de evidência espiritual que nos fortalece e nos faz perseverar. A verdadeira fé transcende o simples ato de acreditar na existência de Deus. Ela implica em uma entrega completa à sua vontade e uma confiança inabalável no seu plano para nossas vidas. O livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6 nos diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Essa confiança é mais do que um sentimento. É uma decisão consciente de depender de Deus, especialmente nos momentos de incerteza. Pense em um alpinista escalando uma montanha íngreme. Ele precisa confiar totalmente nas cordas e equipamentos que o sustentam. Da mesma forma, nossa fé em Deus nos sustenta, mesmo quando não entendemos o caminho à frente. Além disso, confiar em Deus significa aceitar que nem sempre teremos as respostas ou o controle sobre as situações. A fé nos desafia a entregar nossos planos e preocupações nas mãos do Criador, sabendo que Ele sempre busca o nosso bem, como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Tiago, capítulo 2, versículo 26 declara: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Esse versículo enfatiza que a fé verdadeira se manifesta por meio de ações concretas. Não basta dizer que confiamos em Deus. Nossas escolhas e atitudes precisam refletir essa confiança. Obedecer a Deus é um ato de fé. Quando seguimos os seus mandamentos, mesmo sem compreender totalmente o porquê, demonstramos nossa confiança no seu plano. Por exemplo, Abraão, em Gênesis capítulo 22, confiou em Deus ao ponto de estar disposto a sacrificar seu filho Isaque. Esse ato de obediência é uma das expressões mais poderosas de fé na Bíblia. Da mesma forma, somos chamados a viver uma fé ativa, que inspire nossa conduta. Quando ajudamos os necessitados, perdoamos aqueles que nos feriram ou compartilhamos o amor de Cristo com os outros, estamos expressando uma fé viva. A fé, conforme descrita na Bíblia, é um elemento fundamental da vida cristã. Ela nos dá a certeza das promessas de Deus, nos ensina a confiar nele em todas as circunstâncias e nos chama à obediência ativa. Cada ato de fé é uma declaração de que cremos no Deus que nunca falha.
Abraão é amplamente reconhecido como o pai da fé, e sua vida é um testemunho notável do que significa confiar plenamente em Deus. Um dos momentos mais marcantes de sua caminhada com Deus está em Gênesis, capítulo 22, quando Deus lhe pede que sacrifique seu filho, Isaque. Essa ordem parecia ilógica e dolorosa, pois Isaque era o filho da promessa, aquele através de quem Deus prometera fazer de Abraão uma grande nação. Apesar da dificuldade incomensurável, Abraão escolheu obedecer. Ele preparou o altar, colocou Isaque sobre ele e ergueu a faca, pronto para cumprir a ordem divina. No entanto, no último momento, um anjo de Deus o impediu, dizendo: "Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho." Gênesis capítulo 22, versículo 12. Abraão confiava que Deus proveria, mesmo diante de uma situação que parecia sem saída. E Deus realmente proveu. Um carneiro apareceu para ser sacrificado no lugar de Isaque. Essa história nos ensina que a verdadeira fé envolve obediência incondicional e confiança no caráter e nas promessas de Deus, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Outro exemplo impressionante de fé está na história de Noé, narrada em Gênesis capítulo 6. Deus ordenou que Noé construísse uma arca gigantesca, avisando que enviaria um dilúvio para destruir toda a terra. Até aquele momento, a ideia de um dilúvio era completamente estranha, e é possível que Noé nunca tivesse visto chuva como a que estava para vir. Apesar disso, Noé obedeceu fielmente. Ele dedicou anos de sua vida à construção da arca, enfrentando provavelmente zombarias e críticas de seus contemporâneos. Imagine a cena. Enquanto ele trabalhava arduamente, as pessoas ao seu redor debochavam, dizendo que ele estava desperdiçando seu tempo. No entanto, Noé perseverou, porque acreditava na palavra de Deus. A fé de Noé não apenas salvou sua família, mas também garantiu a continuidade da humanidade e de todas as espécies animais. Essa história nos desafia a confiar em Deus, mesmo quando suas instruções parecem incompreensíveis ou difíceis de seguir. O Novo Testamento também traz exemplos poderosos de fé, como a história da mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. Relatada em Marcos capítulo 5, versículos 25 a 34, essa mulher enfrentava não apenas uma doença debilitante, mas também o isolamento social e religioso, pois sua condição a tornava impura segundo as leis da época. Mesmo assim, ela ouviu falar de Jesus e acreditou que, se ao menos tocasse nas suas vestes, seria curada. Em meio a uma multidão, ela se aproximou de Jesus e tocou em suas roupas. Imediatamente, sua hemorragia cessou. Jesus, percebendo que havia saído o poder de si, virou-se e perguntou quem havia tocado nele. A mulher, tremendo de medo, confessou o que havia feito. Em resposta, Jesus disse: "Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento." Marcos capítulo 5, versículo 34. Esse evento nos mostra que a fé tem o poder de superar barreiras sociais, culturais e físicas, trazendo cura e restauração. Um dos exemplos mais inspiradores de fé no Antigo Testamento é a história de Davi enfrentando Golias, descrita em 1 Samuel, capítulo 17. Golias era um guerreiro gigante, armado até os dentes, que intimidava todo o exército de Israel. No entanto, o jovem pastor Davi, movido por sua fé em Deus, decidiu enfrentá-lo. Davi rejeitou a armadura e as armas convencionais, optando por usar apenas uma funda e 5 pedras lisas. Ele declarou confiantemente: "Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos." 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Com uma única pedra, lançada com sua funda, Davi derrotou Golias. Sua vitória foi mais do que um feito de coragem. Foi uma demonstração de fé em ação.
Ele confiou que Deus era maior do que qualquer gigante e que ele lutaria por seu povo. Esses exemplos de fé nos mostram que confiar em Deus pode nos levar a enfrentar desafios extraordinários, superar adversidades e experimentar milagres. Abraão, Noé, a mulher do fluxo de sangue e Davi são testemunhos vivos de que a fé nos conecta ao poder e às promessas de Deus. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, nos ensina: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Esse texto é fundamental para entender o papel da fé na vida cristã. A salvação é um presente de Deus, oferecido pela sua graça. Não é algo que podemos conquistar por nossos próprios esforços, boas ações ou mérito pessoal. A fé é o meio pelo qual recebemos esse presente. Mas o que isso significa na prática? Significa que a fé nos conecta à obra redentora de Cristo. Quando cremos que Jesus morreu por nossos pecados e ressuscitou, aceitamos a oferta de reconciliação com Deus. Essa fé não é apenas uma crença intelectual, mas uma entrega completa a Deus. Ela nos leva a reconhecer que somos dependentes da graça divina e que não podemos nos salvar sozinhos. Esse reconhecimento nos liberta do fardo de tentar ganhar a salvação por meio de esforços humanos e nos dá paz, sabendo que somos aceitos por Deus por causa de Jesus. A vida cristã não é isenta de desafios. Tiago, em sua carta, capítulo 1, versículos 2 e 3, nos encoraja: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Esse ensinamento pode parecer contraintuitivo. Como podemos nos alegrar em meio às dificuldades? A resposta está na perspectiva que a fé nos dá. Quando enfrentamos provações, a fé nos lembra que Deus está no controle. Ele usa as dificuldades para nos moldar, fortalecer nosso caráter e nos aproximar dele. Pense, por exemplo, em um atleta que treina para uma competição. O treinamento pode ser doloroso e exaustivo, mas é necessário para fortalecer o corpo e desenvolver habilidades. Da mesma forma, as provações na vida cristã são como o treinamento que fortalece nossa fé. Elas nos ensinam a depender de Deus, a confiar em sua sabedoria e a crescer em perseverança. Além disso, a fé em meio às dificuldades nos dá esperança. Romanos capítulo 8, versículo 28, nos lembra: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Mesmo quando não entendemos por que estamos passando por determinada situação, podemos confiar que Deus está trabalhando para o nosso bem. Abacuque, no capítulo 2, versículo 4, afirma: o justo viverá pela fé. Essa declaração, repetida várias vezes no Novo Testamento, destaca que a fé não é algo momentâneo, mas uma maneira contínua de viver. Viver pela fé significa confiar em Deus em todas as áreas da nossa vida, nas decisões que tomamos, nas situações que enfrentamos e nos planos que fazemos para o futuro. Não é fácil viver assim, especialmente em um mundo que valoriza a autossuficiência. No entanto, a fé nos chama a entregar nossas preocupações, sonhos e desafios nas mãos de Deus, crendo que Ele sabe o que é melhor para nós. Esse estilo de vida de fé também nos transforma. Quando confiamos em Deus diariamente, permitimos que Ele trabalhe em nossos corações, moldando-nos à imagem de Cristo. Nossa fé nos leva a buscar a vontade de Deus, a agir com amor e justiça e a testemunhar sua bondade em nossas vidas. A fé é o alicerce da nossa relação com Deus. Ela nos salva, nos sustenta em meio às dificuldades e nos guia em um estilo de vida que glorifica a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus, capítulo 11, versículo 6.
Mas com fé, somos capazes de viver uma vida plena, cheia de propósito e esperança. Romanos, capítulo 10, versículo 17, nos ensina: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esse versículo destaca a importância da Bíblia como a fonte primária para o fortalecimento da nossa fé. A leitura e a meditação na palavra de Deus são fundamentais porque nos conectam diretamente à sua vontade, caráter e promessas. Meditar na palavra não significa apenas ler por obrigação ou para cumprir uma rotina religiosa. Trata-se de dedicar tempo para refletir, entender e aplicar as Escrituras em nossas vidas. Por exemplo, ao ler Salmos, capítulo 23, versículo 1, onde Davi declara: "O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta." Somos lembrados de que Deus é nosso guia e provedor. Essa reflexão nos dá confiança e esperança em meio às dificuldades. Além disso, a palavra de Deus é como alimento espiritual. Assim como nosso corpo precisa de comida para sobreviver, nossa alma precisa da palavra para se fortalecer. Mateus, capítulo 4, versículo 4 nos diz: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." Quando nos alimentamos da Bíblia, nossa fé cresce e somos renovados espiritualmente para enfrentar os desafios da vida. A oração é outro pilar essencial para fortalecer a fé. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo nos exorta: "Orem continuamente." A oração não é apenas um momento formal de falar com Deus, é uma atitude constante de comunhão com Ele. Por meio da oração, temos um canal direto com o Criador. Podemos compartilhar nossas dúvidas, medos, alegrias e gratidão. Jesus nos ensinou, por meio da parábola do juiz iníquo, registrada em Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 8, a importância de perseverar na oração. Na história, uma viúva persistente finalmente consegue justiça porque não desiste de pedir. Jesus conclui dizendo: "Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite?" Essa parábola nos encoraja a não desistirmos de orar, mesmo quando não vemos resultados imediatos. A oração fortalece nossa fé porque nos lembra de que Deus está presente e atento às nossas necessidades. Mesmo quando as respostas parecem demorar, podemos confiar que Ele está agindo em nosso favor. Além disso, a oração nos ajuda a alinhar nossos desejos com a vontade de Deus, permitindo que sua paz e direção guiem nossas vidas. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, somos incentivados: "Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia." Esse versículo destaca a importância da comunhão cristã para o fortalecimento da fé. A caminhada cristã não foi projetada para ser solitária. Somos parte do corpo de Cristo e cada membro tem um papel importante. Quando nos reunimos com outros cristãos, seja em cultos, grupos de oração ou estudos bíblicos, somos encorajados por seus testemunhos e experiências de fé. A comunhão nos oferece suporte em momentos de dificuldade. Ao compartilhar nossos desafios e orar uns pelos outros, somos fortalecidos e lembrados de que não estamos sozinhos. Além disso, a comunidade nos ajuda a crescer espiritualmente, oferecendo oportunidades de servir, aprender e praticar o amor cristão. Viver em comunidade também nos protege de nos afastarmos da fé. Quando nos isolamos, podemos nos tornar vulneráveis a dúvidas e desânimos. Mas, na comunhão, somos constantemente lembrados das promessas de Deus e incentivados a perseverar na caminhada cristã. Fortalecer a fé é um processo contínuo que exige dedicação e compromisso. Meditar na palavra de Deus, orar sem cessar e viver em comunidade são práticas fundamentais para crescer espiritualmente e manter uma relação profunda com o Senhor.
Quando incorporamos esses hábitos em nossa vida, nossa fé se torna mais sólida e nos capacita a enfrentar qualquer desafio com confiança em Deus. A fé é o fundamento da nossa caminhada com Deus. Ela nos conecta a Ele, nos dá força para enfrentar os desafios e nos guia em direção à vida eterna. Que possamos viver cada dia com fé, confiando nas promessas de Deus e permitindo que Ele transforme nossas vidas. Se este conteúdo abençoou sua vida, inscreva-se no canal Palavra do Dia. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares para que mais pessoas possam ser tocadas pela Palavra de Deus. Deus abençoe você e sua casa.